Bem-vindos a mais um episódio de Maturidade A a Z. No episódio de hoje a gente vai falar sobre maturidade e descanso. E para a gente poder refletir um pouco sobre isso, eu me remeto a uma resposta que certa vez Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, conhecida de muitos de nós, deu a uma pergunta que lhe foi dirigida. Perguntaram a ela quando é que ela descansava. E ela respondeu: eu descanso no amor. Essa me parece ser uma muito boa motivação, uma muito boa provocação para a gente pensar um pouco a respeito dessa relação entre a maturidade e o descanso. E para isso, para a gente poder chegar a compreender essa relação e o que ela pode significar, eu acho que é importante a gente fazer aquele caminho que a gente vem fazendo sempre, o caminho de olhar um pouco para como algo de uma certa imaturidade, de um trabalho que a gente ainda não fez, de um ponto ao qual a gente ainda não chegou no que diz respeito justamente ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso tornarmos pessoas e, portanto, tornarmos maduros, é preciso fazer. É preciso que a gente, portanto, pare um pouquinho sobre o problema que está posto aqui, no primeiro momento, acerca justamente da nossa incapacidade de descansar. Ou, quem sabe, do nosso excessivo cansaço. O imaturo, ele é incapaz de descansar. O imaturo, ele é cansado. Mas, Pacheco, então você está me dizendo que a imaturidade e o cansaço são uma e mesma coisa? Você está me dizendo que uma pessoa cansada é uma pessoa imatura? Não, eu não estou dizendo isto. Qualquer um de nós já passou por alguma circunstância na vida na qual experimentou uma verdadeira, real fadiga física. Quantos de nós, depois de um esforço físico intenso, seja na academia, seja por estar executando algum trabalho braçal mais pesado, seja por um empenho cotidiano com algum tipo de atividade constantemente a mesma atividade, por repetitiva que seja, ou manual, ou mesmo psíquica ou intelectual, quantos de nós já não experimentou um cansaço? Um cansaço que tem absolutamente tudo de natural, de uma consequência óbvia de um esforço e de um empenho nosso. Quando, porém, eu estou falando que o imaturo não descansa, quando eu estou falando que o imaturo ele está cansado, ele vive cansado, eu estou chamando a atenção para um aspecto da imaturidade, mais do que para um aspecto do cansaço ou do descanso. Há algo no imaturo que, no que diz respeito à capacidade de descansar, está ausente. Ou, se não está ausente, está com algum débito, está com alguma limitação que precisa ser observada, para que a gente possa justamente empreender aquela luta necessária, no sentido justamente de a gente sair dessa posição, que é uma posição, por óbvio, inadequada. Vamos tentar pensar um pouquinho juntos aqui a respeito disso, tendo como motivação a resposta que Maria Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, deu para o repórter. Eu descanso no amor. O que será que acontece com o imaturo que não descansa? O que será que acontece com o imaturo que ele vive cansado? Muito provavelmente, essa resposta de Maria Teresa, ela ajuda a entender bem o que torna o imaturo um cansado. É justamente a incapacidade de amar. Mas veja, não é a incapacidade simplesmente de amar o outro, sobre o que a gente já teve inúmeras oportunidades de refletir a respeito. Mas neste caso em especial, nós estamos falando de uma incapacidade de um amor saudável, de um amor ordenado por si mesmo. É muito comum ouvirmos hoje na psicologia essa ideia do ame-se a si mesmo, você precisa se amar. E a gente normalmente confundir isso aqui, né, com uma espécie de autocomiseração, ou com uma espécie de estar constantemente passando a mão na própria cabeça, né, se sentindo meio que coitado, vitimado pela vida. E que por isso mesmo precisa ter um pouco mais de atenção. Quantas vezes a gente não ouviu aquela frase: eu cheguei naquele ponto que eu agora entendi que eu tenho que parar de olhar para os outros, tenho que olhar para mim mesmo. Não, não é disso que nós estamos falando.
Quer dizer, essa capacidade de amar, e que no caso em que estou chamando a atenção, que essa capacidade de amar a si mesmo de forma ordenada e saudável, é justamente aquela capacidade de amar que olha para si mesmo e percebe que, puxa, eu serei tanto mais capaz de amar o outro, eu serei tanto mais capaz de amar a realidade, eu serei tanto mais capaz de amar as responsabilidades que me são colocadas no colo, os deveres que eu tenho que cumprir, quanto mais eu estiver inteiro, quanto mais eu estiver com todas as minhas faculdades à disposição, e que o que, por óbvio, exige que a gente saiba justamente identificar, em primeiríssimo lugar, que a gente está cansado. Por óbvio, exige que a gente esteja atento ao fato de que, puxa, este meu cansaço agora, real, ele me impede de estar adequadamente com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, com o meu colega de trabalho, com o meu amigo. E por isso mesmo, muitas vezes eu acabarei, exatamente por estar cansado e não reconhecer que estou cansado, e por querer o tempo inteiro que eu seja aplaudido, eu muitas vezes vou assumir uma posição voluntarista, ativista. Eu vou passar a manter um padrão de relação com as coisas que é toda marcada por fazer, 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 fazer. E não o faço gratuitamente. E não o faço amorosamente. Faço esperando uma validação. Faço esperando uma retribuição financeira, afetiva, um ganho qualquer. Então, no fundo, todo o esforço é um esforço que é pensado na perspectiva de um certo perfeccionismo neurótico, doentio. Todo o esforço para fora, que parece ser um amor, parece ser uma dedicação, parece ser uma laboriosidade, no fundo, é uma grande expectativa de retribuição. É uma grande expectativa de aplauso. Eu quero que os outros digam: olha como o fulano de tal trabalha bem. Olha como ele é dedicado. Olha como ele é atento às outras pessoas. Não há amor pelo outro nesta atitude. E, sobretudo, não há amor pelo outro nessa atitude porque, no fundo, não há amor ordenado e saudável por si mesmo. O resultado dessa atitude é que a gente, se não entende adequadamente que é preciso se cuidar para cuidar do outro, é que a gente vive numa fadiga praticamente crônica. A gente vive tenso, a gente vive afobado, a gente vive o tempo inteiro assoberbado. Eu preciso fazer, é minha responsabilidade. Sim, há coisas que de fato são da sua responsabilidade. Mas, veja, a sua responsabilidade não implica em um isolamento, não implica em fazer as coisas em detrimento do olhar, muitas vezes caridoso do meu amigo, que percebendo o quanto eu estou cansado, se dispõe a me ajudar. O imaturo é um soberbo que não aceita a ajuda de nada nem ninguém. O imaturo não pede conselho. O imaturo não pede ajuda. O imaturo, na verdade, espera ajuda. Espera que alguém reconheça como eu estou cansado. E se dispõe a me ajudar. Exatamente porque é incapaz de amar ao outro verdadeiramente e a si mesmo ordenadamente, ao imaturo falta vontade. Ao imaturo sobra impulsividade reativa. Ao imaturo falta rendimento. Ao imaturo sobra vazio interior. Que normalmente, nos momentos em que ele não está ocupado, este vazio será preenchido por um monte de lixo. Vai ser preenchido pela pornografia, vai ser preenchido pelo vício, vai ser preenchido pelo jogo desenfreado. Porque ao imaturo, repito, falta capacidade de amor.
Amor entendido na sua acepção mais completa. Amor entendido, portanto, como um debruçar-se atento ao outro, mas um debruçar-se também atento a si mesmo, que permita a ele justamente reconhecer quando é hora de parar, quando é hora de descansar, quando é hora de dormir, quando é hora de estar com a família, quando é hora, na verdade, de pedir ajuda. Todas estas, aliás, vistas pelo seu lado oposto, são as características do maduro no que diz respeito ao descanso. O maduro sabe descansar fisicamente falando. Como? Justamente cuidando dos hábitos do sono, por exemplo. Cuidando da boa atividade física, da constante e frequente atividade física que descansa. O maduro sabe descansar fisicamente também, exatamente no momento em que consegue estabelecer algumas prioridades no que diz respeito justamente ao seu equilíbrio na vida, ao seu bem-estar na vida. E eu digo aqui bem-estar no sentido de estar bem na vida. O maduro consegue descansar psiquicamente. Ele sabe quando e como relaxar. Ele sabe ocupar o tempo com aquela ludicidade necessária, na medida certa. Ele sabe buscar as ocasiões de bom humor que garantem-lhe uma alegria e uma paz. Ele sabe, inclusive, viver de forma bem-humorada. O maduro sabe descansar psiquicamente também, na exata medida em que ele consegue dosar o estresse cotidiano que todos nós temos. Não há vida de homem e de mulher adultos que não tenha uma marca de estresse. Mas o maduro não vive isso com ansiedade. Ele não se preocupa, ele se ocupa do que deve se ocupar. A preocupação agrega estresse ao estresse já real que a gente tem. Algo que normalmente, aliás, falando de maturo, acaba acontecendo. O maturo vive preocupado. E por isso mesmo ele vive acrescentando e somando estresse sobre estresse sobre estresse. O maduro, porque sabe daquilo que ele deve se ocupar, descansa. Descansa psiquicamente, porque ele não fica remoendo constantemente preocupações. A cada coisa o seu tempo. E por isso ele descansa. O maduro sabe descansar psiquicamente também porque ele sabe compartilhar a execução das tarefas de que ele é responsável. Ele sabe que, puxa, eu preciso entregar alguma coisa, mas eu tenho que fazer esta outra coisa. Será que não é o caso de eu pedir a um amigo para compartilhar comigo? O maduro sabe pedir ajuda, sabe ajudar. Ele sabe se dar em ajuda, se dar como ajuda ao outro e sabe quando é preciso pedir ajuda. E normalmente não se enganem, porque a uma pessoa madura a gente se dispõe e se disporá sempre a ajudar. Você conhece aquela pessoa no teu trabalho que é suficientemente séria no que faz, madura no que faz, que quando lhe dirige um pedido de ajuda, você sabe que esse pedido de ajuda não é uma forma de ela se ver livre da sua própria responsabilidade, julgando-a sobre o seu colo, o que normalmente acontece exatamente com o imaturo. Você sabe que aquela pessoa verdadeiramente está precisando de ajuda. E você se dispõe muito mais facilmente a ela do que aquele preguiçoso, imaturo, que não sabe descansar quando precisa e descansa quando não precisa. Isso não acontece com o maduro. A pessoa madura, ela sabe dedicar o tempo à vida familiar
Sabe dedicar tempo àquelas relações que são significativas e que são como que portos seguros para a sua vida. Sabe também que é preciso dedicar tempo ao cultivo da vida interior. E, portanto, se debruça sobre uma contínua formação intelectual. Se debruça sobre uma contínua vida de oração, sólida, consistente vida de oração. Se quiserem, uma vida de meditação. O maduro sabe quando ele precisa ter acesso à beleza, à natureza, ao descanso, ao repouso. O maduro sabe descansar também espiritualmente. E é justamente o fato de ele saber empregar um tempo do seu dia preciosíssimo para exercitar-se naquela experiência de amor que é a que estrutura toda a capacidade de amor nossa, que é a intimidade com Deus. O descanso espiritual é o descanso em Deus, tal como a gente aprendeu com Santa Teresa de Calcutá. Eu descanso no amor. Significa que, no fundo, eu descanso naquele que me faz amar. Eu descanso naquele que me faz olhar para o outro adequadamente e me faz olhar para mim mesmo adequadamente. Eu, que sou o templo deste mesmo amor. O outro que é o templo deste mesmo amor. Por quem eu devo debruçar todas as minhas atenções. Ao outro com O minúsculo, mas sobretudo ao outro com O maiúsculo.